Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pelo que ela representa para nós, ó Senhor Deus, a suficiência, a inerrância dela. E agora, Senhor Deus, nos faz ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, e que ela seja conformada ao nosso coração. Ou melhor, que o nosso coração se conforme à Sua palavra. Que o Senhor possa agir, ó Senhor Deus, profundamente em nossa alma, Senhor, em nosso entendimento, para entendermos qual é a Tua vontade, Senhor Deus, e aquilo que o Senhor exige de nós, da Sua palavra, para que possamos viver vida santa, Senhor Deus, para que possamos, ó Senhor Deus, viver de conformidade, Senhor Deus, com o Evangelho, Senhor Deus, que confessamos, ó Pai, para vivermos de conformidade com a salvação que nos alcançou. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque somos pecadores, reconhecemos isso, mas reconhecemos também que somos santificados, ó Pai, pela graça, pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Fala ao nosso coração, Senhor, nos torna, Senhor Deus, obedientes à Tua palavra, Senhor Deus, e faça com que o Teu Espírito, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, trazendo o devido entendimento, a devida iluminação, Pai. E juntamente com essa e outras exposições, Senhor Deus, da Tua palavra, as leituras, os cânticos, as orações, o Senhor esteja formando em nós, Senhor Deus, a imagem do Teu Filho. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola do Apóstolo Paulo, continuando aí a nossa exposição, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, inicialmente dos versos 1 a 7. Eu acho que hoje nós vamos ficar mais com a parte introdutória, né? Como eu tenho falado aqui à igreja, nós vamos tentar extrair principalmente desse trecho que nós estamos desenvolvendo, o capítulo 2, o capítulo 3, que especificamente eles falam como a igreja deve proceder, como a igreja deve caminhar. Então nós vimos como deve ser a prática da oração e por quem nós devemos orar. Nós vimos ali a atitude dos homens da igreja no momento de oração. Nós vimos também como as mulheres devem se comportar no culto, como deve ser o procedimento delas no culto. E aí o apóstolo Paulo, já de uma certa forma iniciando o capítulo 3, ele fala sobre o serviço das mulheres na igreja e as exclui, do governo e do ministério da pregação da palavra. E agora, no capítulo 3, ele vai mostrar, ele vai apresentar os ofícios da igreja de Cristo. Sempre lembrando, eu vou citar isso até na nossa exposição, sempre lembrando que o que nós temos aqui é aquilo que Deus determinou nessa nossa dispensação, ou seja, na plenitude dos tempos, ou seja, depois da morte e da ressurreição de Cristo. Essa é a forma como Cristo estabeleceu e quer que a sua igreja ande. E nós não podemos mudar isso, Nós não podemos alterar a forma como Deus estabeleceu as coisas que são essenciais. E é isso que nós estamos vendo aqui. No aspecto do procedimento do culto, e no aspecto da sua liderança. Então, vou começar aí a fazer a leitura do capítulo 3. Vou ler essa primeira parte, do verso 1 a 7, porque ele vai falar dos presbíteros, ou dos bispos, E provavelmente nós vamos ficar somente com a introdução, e a introdução vai ser um pouquinho longa, com esse objetivo mesmo. Nós entendermos, eu já preguei esse texto aqui da igreja algumas vezes, principalmente em momentos que nós estamos perto de eleições, E só para título de curiosidade, o conselho da nossa igreja já sinalizou, e eu estou verbalizando isso, que no próximo ano nós teremos eleição para oficiais da igreja. Então é um momento oportuno, mais do que oportuno, de estarmos lendo e meditando sobre esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível,
esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O que nós temos à nossa frente é um texto da Escritura que normatiza os parâmetros para a liderança da igreja de Cristo, aquela que é coluna e baluarte da verdade. E o apóstolo Paulo começa a sua exposição, a sua apresentação dessas qualificações dos bispos e diáconos, dizendo assim: fiel à palavra, se referindo ao ministério dos presbíteros na igreja. E aqui nós podemos focalizar o ministério docente, como também o ministério regente. Você vai ver o apóstolo Paulo lá falando em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, dos presbíteros que presidem bem e daqueles que se afadigam da palavra de Deus. Então nós vamos perceber que na Escritura sempre existiu essas duas lideranças. Às vezes nós temos dificuldade, eu tinha dificuldade de conseguir perceber isso na Escritura, mas quando a gente apresenta o que a palavra de Deus nos mostra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vê claramente que esse tipo de liderança já existia nos seus primórdios da Igreja de Cristo. Lá na sua concepção, como Israel, no seu nascedouro, você tinha aqueles que governavam a igreja e vocês tinham aqueles que ensinavam a igreja. E muitas vezes esses dois ofícios estavam, às vezes separados e às vezes comungados. Nós vamos ver isso. Então ele começa assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E essa palavra é a palavra de Deus. Nós temos nessas palavras iniciais aqui um prefácio a respeito de uma afirmação importante. E esse seria um prefácio que tem um caráter tanto de incentivo como de louvor implícito. Nós devemos considerar aqui que na história dos primeiros dias da igreja, o desejo de servir como bispo significava o quê? Sacrifício. Problema. Por quê? Porque com frequência a perseguição se multiplicava, tanto do lado dos judeus como do lado dos gentios. Além disso, os falsos mestres faziam de tudo para minar o fundamento da verdade. E aqueles tempos eram tempos difíceis, em meio às circunstâncias que nós percebemos pela leitura da palavra de Deus e pelo que acabei de dizer aqui. E nesse contexto não está fora de lugar palavras como essa, de incentivo e de louvor a quem se mostrasse disposto a tal ofício, que representaria dificuldades e problemas. Paulo vai abordar a designação desses presbíteros e de que forma o governo da igreja seria estabelecido. Não é à toa que no capítulo 3, no verso 15, ele diz assim: para que se eu tardar, ou seja, ele fala, escrevam essas coisas esperando de ver, breve, para que se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Não existe uma terceira dispensação. Não existe um terceiro momento na vida da igreja. Esse é o momento da plenitude dos tempos, momento cabal na vida da igreja, e os apóstolos entendiam dessa forma, tanto que quando o Senhor sobe aos céus, ele diz: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar as coisas aqui em Israel? Quando é que o seu reino vai vir? Porque eles entendiam, e o entendimento correto, de que o reino de Deus estava próximo, de que o fim estava próximo. Por quê? Porque tudo estava consumado, ou seja, Jesus Cristo ali na cruz consumou todas as coisas. Então eles esperavam que esse fim fosse imediato. E a única coisa que eles erraram foram achar que era
imediato. Mas eles estavam certos de que agora se estabeleceu o final de todas as coisas. E nesse momento, a igreja se estabelece com algumas diferenças. Algumas diferenças. Com algumas diferenças. E nós vemos essas diferenças apresentadas pelos apóstolos, né, do Senhor Jesus, que eram o fundamento agora nessa nova dispensação. Por isso que ele diz que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Não existe na igreja uma liderança diferente dessa aqui e da forma como está estabelecida. É isso que nós precisamos entender. E que o apóstolo Paulo está traçando aqui. A igreja universal, ou seja, a igreja de Cristo nessa nova dispensação, nesse novo momento, nessa nova aliança, até o Senhor Jesus Cristo voltar. E nesse capítulo, Paulo vai mostrar que os presbíteros, os diáconos e as mulheres que prestam serviço auxiliar devem ser espiritual e moralmente aptos para a realização de suas tarefas na igreja de Cristo. Então você vê que inicialmente ele fala, se alguém aspira ao episcopado, é necessário que o bispo, aí no verso 8, semelhantemente quanto aos diáconos, também, e aí no verso 11, a mesma sorte quanto a mulheres. Então perceba que Paulo aí está dando as diretrizes de como se prestam os serviços e os ofícios na igreja de Cristo. E aí ele diz, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o texto aqui, essa condicional, se alguém aspira ao episcopado, porque vai confirmar, textualmente o que Paulo havia dito anteriormente. Paulo, ao falar do proceder conveniente no culto, exclui as mulheres do exercício da liderança. Nós vimos isso. E é interessante observarmos que nesse verso 1 aqui, o pronome grego que foi traduzido por alguém, esse pronome frequentemente é traduzido como um homem ou algum homem. O termo literal em tais casos é simplesmente algum ou alguém, mas o significado e o entendimento é esse. João Calvino, em seu comentário, ele traduz esse verso da seguinte forma: se algum homem aspira ao ofício de bispo, e se na nossa tradução, como temos aqui, considerando o original grego, só temos o pronome, se alguém aspira, o entendimento que nós devemos ter, segundo o texto original, é que se refere a algum homem, ou seja, a um homem. Então seria literalmente assim, se algum homem ou se um homem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E com isso, com essas palavras, essa instrução do capítulo 3, e do capítulo 2 também, podemos inserir, Paulo tinha a seguinte intenção: em primeiro lugar, colocar em evidência que havia boas razões para excluir as mulheres desse ofício que exigia tanto, como nós vimos no capítulo 2. Segundo, evitar a insinuação de que, excluindo as mulheres, todos os homens indiscriminadamente podiam ser admitidos. E terceiro, mostrar que era indispensável que Timóteo e outros fossem advertidos a se precaverem no ato da eleição de bispos. É como se Paulo estivesse falando assim nas entrelinhas. Não só é uma questão de mulheres não serem admitidas, mas nem mesmo os homens devem ser admitidos sem qualquer critério. E aí ele diz que essa é uma obra excelente. Se alguém aspira ao episcopado, deseja o presbiterato, excelente obra almeja. Paulo aqui, ele afirma que não é uma obra comum, que qualquer pessoa ousasse empreender, mas que era uma obra especial.
E homens, determinados homens, seriam chamados para isso. Não porque esses homens fossem especiais, mas porque foram chamados, foram vocacionados para essas tarefas. É interessante que o nosso mundo de hoje, né? E Calvino vai dizer isso, eu acho que é nas Institutas, se eu não me engano, mas ele diz que todo homem tem uma vocação, e é uma vocação divina, e essa vocação pode ser religiosa ou secular, mas independente de ser religiosa ou secular, é uma vocação de Deus. Então, alguns homens são chamados para serem advogados, médicos, militares, professores, e eu poderia colocar aí milhões de profissões, sejam profissões dignas, de determinada honra, ou seja, profissões simples, que erradamente nós não damos crédito, como um faxineiro, ou como um porteiro, ou como qualquer outra profissão, que aos nossos olhos tem um menor valor, que na realidade isso não é verdade. Ele vai dizer que são vocações divinas, e que nós, como pais, devemos estar atentos à vocação que os nossos filhos têm diante de Deus, para exercerem nessa sociedade. Porque é por meio dessa vocação que nós vamos abençoar outras pessoas, que o Evangelho vai ser pregado e trazido àqueles que desconhecem a palavra de Deus. E aí você olha para a nossa sociedade e vê que as profissões que dão mais dinheiro, supostamente, são as que são mais procuradas. E quando alguém abandona uma profissão como essa, por se sentir vocacionado por alguma outra coisa, que seja, aos olhos dos homens, de menor valor, eles são criticados. Mas eles estão seguindo uma vocação divina. E deveriam ser incentivados e estimulados a isso. Isso porque eu gostaria de mostrar que para essas funções na igreja, as pessoas precisam ser chamadas por Deus. É uma loucura um homem se dispor a um ofício como esse, e não ser chamado nem vocacionado do Senhor para isso. Matthew Henry diz o seguinte: o episcopado é uma boa obra, uma obra da maior importância e planejado para o maior bem. O ministério está preocupado com a vida e felicidade de almas importantes. Ela é uma boa obra porque foi designado para ilustrar as perfeições divinas em trazer muitos filhos à glória. O ministério é designado a abrir os olhos das pessoas e das trevas, os converter à luz e do poder de Satanás a Deus. Ao classificar essa obra como excelente, Calvino vai sugerir que Paulo está fazendo alusão ao antigo provérbio grego, citado por Platão, que diz assim, que as coisas mais excelentes são aquelas igualmente duras e difíceis. E por quê? Porque o ministério naquela época era algo de grande dificuldade. Aqueles que abraçavam esse ministério, eles iriam passar por provações, por perseguições, iriam estar à frente do povo de Deus. Eles seriam os primeiros a receber toda a oposição e ódio daqueles que não amam ao Senhor e se levantam contra a sua igreja. Eu me lembro, dentro dessa perspectiva, quando muitos cristãos eram levados para as arenas romanas para serem mortos pelas feras. E os presbíteros e oficiais da igreja, os homens da igreja, eles faziam uma roda à frente dessas pessoas, contornando-as, as mulheres, as crianças, as pessoas mais deficientes, porque eles diziam assim: os leões, as feras vão vir e vão
nos comer. E nós que somos líderes, somos os primeiros a serem entregues às feras, porque pode ser que a igreja, esses que nós estamos protegendo e cuidando, possam ter mais um dia de vida e serem preservados. E esse era o contexto em que esses homens vivenciavam. Por isso que o apóstolo Paulo diz: excelente obra almeja. E aí você vê que Paulo vai conectar dificuldade com excelência. E assim Paulo entende que o ofício de bispo não pertence a todo e qualquer homem, visto ser ele valiosíssimo. E sendo assim, é indispensável que tal discriminação seja exercida na admissão de bispos, visto ser um ofício laborioso e difícil. E os que aspiram ao presbiterato devem ponderar se são capazes de suportar responsabilidade tão pesada. E por mais que nós não estejamos naquele tempo, e que provavelmente vamos passar por situações semelhantes, por mais que não estejamos como líderes da igreja, correndo perigo de vida, sendo ameaçados, ainda é uma tarefa muito difícil no meio da igreja. Você ser responsável pela alma e pelo bem espiritual do povo de Deus. É um peso que muitas vezes sentimos sobre nós mesmos, a responsabilidade, de estar à frente do povo de Deus e estar fazendo a vontade de Deus na vida da igreja, na disciplina, na orientação, na instrução, conforme aquilo que Deus mesmo estabeleceu. E aí aqueles que desejam esse ministério devem poder ponderar, analisar, refletir, que são capazes de suportar responsabilidade tão pesada. E Calvino vai dizer que a ignorância é sempre precipitada e um discreto discernimento das coisas faz um homem modesto. Ele deve pensar e avaliar sobre esse ministério e sobre esse chamado do Senhor. Calvino também vai afirmar que os homens destituídos de habilidade e sabedoria, por vezes, aspiram de forma temerária a assumir as rédeas do governo da igreja, porque eles estão de olhos vedados. Por isso Paulo diz que esse ofício não é uma profissão rentosa, mas uma obra. E é interessante que, naquele tempo, tanto os presbíteros regentes como os presbíteros docentes recebiam um salário da igreja, porque viviam exclusivamente para servir o povo de Deus. E por isso Paulo diz: não é uma profissão rendosa, mas é uma obra. Não é qualquer obra, ela é excelente. Por isso tem espinhos e é saturada de dificuldade. E as esposas dos bispos, dos pastores, dos presbíteros devem estar cientes disso, porque elas são auxiliadoras nesse ministério. Representar o Filho de Deus diante da gigantesca tarefa, que é erigir e expandir o reino de Deus, cuidar da salvação de almas e governar a igreja de Cristo, não é algo de pouca monta. E não podemos considerar essas coisas como coisas pequenas, desprezando a grandiosidade, a responsabilidade e a abrangência desse ministério. William Hendricks, quando comenta esse texto, ele diz o seguinte, ele faz o seguinte comentário. Ele diz assim: o modo como esses homens em geral se conduziam no sagrado ofício e sua disposição em suportar inumeráveis dificuldades pela causa de Cristo justificam o provérbio popular: que ninguém faça pouco do bispo,
que ninguém o despreze por ele e não possuir todos os dons especiais. Ele nutre o desejo de dar seu tempo e suas energias e ainda se dispõe a sacrificar seu descanso físico e a sua segurança pessoal em prol da nobre tarefa de apacentar a igreja do Senhor, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Que o caráter glorioso da obra seja um incentivo para todos os que estão considerando a possibilidade de ser bispos, para que possam desejar essa função com ansiedade. Eu me lembro de um rapaz que conheci e que dizia que queria ser pastor desde a juventude. E uma vez lhe perguntaram por que isso. E ele disse porque ele ficava vislumbrado com aquele homem lá na frente, falando, né, e tal, as pessoas apertavam a mão do pastor, e aquela coisa toda, e ele via aquilo e ficava motivado. Se ele vivesse no tempo de Paulo, no tempo de Timóteo, ele não teria essa impressão. É só nós percebermos como Paulo descreve o seu ministério. Em perigos de rios, em naufrágios muitas vezes, sendo entregues por irmãos, em doenças, no meio de salteadores. E por mais que essas coisas nós não vivenciemos hoje, o presbiterato, o ministério na vida da igreja, não é uma diversão. Não é uma ostentação. Nem é uma posição social. É uma obra e é árdua. Quando sabemos e entendemos a responsabilidade que temos diante do Senhor nessa tarefa. E aí, diante disso, fica uma pergunta: é lícito, em qualquer circunstância, buscar o ofício episcopal? E uma coisa deve ficar clara para nós, que é inadmissível que os desejos humanos antecipem a vocação divina. Buscarmos esse ministério por uma ambição egoísta. Isso deve ser condenado e ainda mais desprezível em relação ao episcopado. Essas são palavras de João Calvino. Paulo aqui está falando de um desejo piedoso que os homens consagrados possuem, ou seja, aplicar seu conhecimento da doutrina para a edificação da igreja. Estarem dispostos a dar a sua vida pela igreja de Cristo, pelas ovelhas de Cristo, pastoreá-las e receber não aplausos muitas vezes, mas a reprovação de muitos, porque estamos fazendo a vontade de Deus, a inimizade de alguns, porque estamos fazendo a vontade de Deus. E nesse aspecto não há diferença alguma do que era no passado. Quando o Senhor Jesus falou para os fariseus que eles ornamentavam lá os túmulos dos profetas, e ao ornamentarem esses túmulos, eles estavam confirmando que eles foram os responsáveis, perseguiram esses homens. E não é diferente hoje. Quando líderes da igreja estão dispostos a fazerem a vontade do Senhor, a trazerem aquilo que Deus fala à igreja e andar de conformidade, a liderança, a igreja de conformidade com a vontade do Senhor, muitas vezes eles vão bater de frente com a própria igreja, com as próprias ovelhas e muitas vezes com os lobos que estão presentes. Matthew Henry faz o seguinte comentário a respeito desse desejo piedoso. Ele diz assim:
Deve haver um desejo sincero em relação ao ofício naqueles que desejam ocupá-lo. Se um homem o deseja, ele deve desejá-lo seriamente pela perspectiva que tem de dar maior glória a Deus e em fazer o maior bem à alma das pessoas por esse intermédio. A seguinte pergunta é proposta para aqueles que se oferecem para o ministério da igreja na Inglaterra. Você entende que é movido pelo Espírito Santo para assumir esse ofício? Essa era a pergunta que eles faziam quando tinham um candidato ao ministério. Você entende que foi movido pelo Espírito Santo para assumir essa tarefa? E Calvino faz a seguinte relação a esse ofício. Diz o seguinte com relação a esse ofício: se porventura alguém objetar que o governo da igreja é tão difícil que infundirá terror nos homens de são juízo, em lugar de encantá-los, respondo que os homens piedosos o desejam, não porque tenham alguma confiança em sua própria iniciativa e virtude, mas porque confiam no auxílio divino, o qual é a nossa suficiência, no dizer de Paulo. E aí Calvino cita 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E é interessante porque nós percebemos, todos aqueles que assumem essa função, eles percebem que não são capazes por si mesmos de desempenharem esse ministério ou esse ofício conforme a vontade de Deus. Entendem que são limitados, entendem que tem limites, e às vezes até olham para si e perguntam: será realmente que eu tenho vocação para isso? Mas o seu coração arde e deseja essas coisas, e não por causa do glamour, mas pela própria dificuldade do ofício. Eu acho interessante isso, como Deus move o coração dos homens, porque enquanto uns tremem diante das dificuldades, outros, apesar de tremerem, avançam em direção a ela, não na confiança das suas forças, mas confiando no Senhor, que é o Senhor quem capacita esses homens. E eu me lembro de Davi com Golias, quando ele chega diante daquela tropa e os homens estão amedrontados, e ali você tem ali um tipo de Cristo. Quando Davi derrota Golias, eu já falei isso aqui, ali ele representava Cristo, e Golias representava aquele gigante, ou seja, o nosso inimigo Satanás. E Israel somos nós, a igreja, que estava amedrontada diante daquele inimigo gigante. E aquele jovenzinho vai com toda a intrepidez e se lança e destrói, cortando a cabeça do inimigo, mostrando assim, apontando assim como um ato profético da vitória de Cristo contra Satanás. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a disposição dele. Ele era um jovem franzino, experiente em alguns conflitos, não em batalha, e ele olha a dificuldade, e diferente de todos aqueles homens que se amedrontam, ele se vocaciona, ele se coloca como voluntário para ir adiante do povo e destruir Golias. E é isso que um homem vocacionado para o ministério vai fazer. Ele olha para si, ele vê que é pequeno, ele vê que as armas que ele tem, ele não consegue carregar, que são armas de guerra, e que ele usa depois, nos conflitos e batalhas que ele desenvolve, mas mesmo assim ele parte para o conflito. E aquilo que ele diz, a palavra dele, é extremamente significativa quando ele fala assim: eu vou contra ti,
com o poder do Senhor dos Exércitos. É na força do Senhor dos Exércitos que ele se sustenta para destruir os seus inimigos. E é nessa mesma força que os presbíteros, os oficiais da igreja, os pastores, eles tomam sobre si esse cargo, essa função, quando são chamados por Cristo, sabendo que estão exclusivamente na dependência deles. Paulo diz assim: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Eu gostaria de mostrar aqui aos irmãos que quando a Escritura fala em ancião, presbítero e bispo, ele está falando sobre a mesma pessoa. Esses termos são permutáveis no Novo Testamento, e aqui a palavra bispo é episcopo. Lá em Timóteo capítulo 5, verso 17, ele diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários presbíteros que presidem bem. E é interessante porque ele vai chamar o presbítero de bispo. Presbítero significa ancião, tanto podendo ser um designativo de idade como de posto. Então você vai ver que na Escritura, ancião, bispo e presbítero são palavras permutáveis. Nos tempos antigos, os líderes do povo de Deus e os juízes eram selecionados dentre os anciãos. A formação de um conselho de anciãos ou presbíteros vem do Antigo Testamento. A palavra bispo aqui significa supervisor, ou seja, representa o que um ancião ou um presbítero exercia no meio do povo de Deus, que era supervisionar, superintender. O ancião é um dos ofícios mais antigos dentro da igreja. A palavra presbítero significa ancião. E os judeus tinham seus anciãos e fixavam as suas origens em Moisés. Abra Números capítulo 11, verso 16. Nós vamos perceber que esse tipo de função e esse tipo de comportamento, ele permeia toda a Escritura desde os seus primórdios, permeia a igreja de Cristo desde os seus primórdios. Quando no deserto, Moisés nomeou 70 homens para lhe ajudar na tarefa de controlar e cuidar do seu povo. Esses homens eram os anciãos. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo. Na experiência judaica, cada sinagoga tinha os seus anciãos, e esses eram os verdadeiros líderes na comunidade judia. Eles presidiam o culto na sinagoga, repreendiam, disciplinavam quando era necessário. E não só isso, mas conciliavam disputas, contendas e os casos que em outras nações tivessem sido levados aos tribunais. É o que você, por exemplo, vê ali no Novo Testamento com o Sinédrio. Entre os judeus, os anciãos eram os homens respeitáveis que exerciam uma supervisão paternal sobre assuntos espirituais e materiais de cada comunidade judia. E esse termo, ancião ou presbítero, designava 3 grupos diferentes de pessoas. Primeiro, os indivíduos mais velhos. Segundo, os líderes políticos religiosos. E terceiro, os primeiros líderes da igreja apostólica. No Antigo Testamento, somente o contexto poderia determinar se ele estava se referindo, quando usava essa palavra ancião, a idosos ou a grupo de pessoas que exerciam a autoridade. No Antigo Testamento também não é claro com respeito à idade exigida para que alguém passasse a ser um ancião, nem quanto aos detalhes da indicação para essa categoria especial. E o povo de Deus, bem como outros povos na antiguidade, tinham esse termo designando os líderes políticos e religiosos daquele grupo, daquela sociedade. O termo ancião no Velho Testamento era um adjetivo derivado da palavra barba.
é Zaquem, ancião, e Barba no hebraico é Zacã. E por que isso? Porque os anciãos representavam um grupo de homens adultos. Talvez pela designação desse nome, todos os adultos, aqueles que usavam barba, que se reuniam em assembleias populares, como um tipo de concílio em cada vila, e eles também serviam como governadores locais. Eles eram os cabeças das famílias, mas provavelmente eram selecionados com base na sua idade, sabedoria, habilidade, respeito e valentia. Foi dessa forma que eles foram selecionados ali em Moisés. Homens de verdade, como ele diz, honestos, e que temam ao Senhor Deus. A origem dos presbíteros ou dos anciãos da história hebraica remonta ao período nômade da vida de Israel, com as raízes desse ofício provavelmente no lar individual dentro do clã. E naquele tempo os anciãos já eram reconhecidos como parte da comunidade no período da escravidão ali no deserto. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 16 e verso 4, 29, quando Moisés é chamado por Deus para tirar o povo do Egito, a palavra de Deus diz assim: vai, ajunta os anciãos de Israel, os líderes, e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que tem sido feito aqui no Egito. E lá no capítulo 4, verso 29, diz assim: então se foram Moisés, Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Ou seja, esses homens eram os cabeças da família, eram aqueles homens instruídos sobre a observância da primeira Páscoa. Eles eram responsáveis em transmitir esses conhecimentos aos seus familiares, como nós vemos lá em Êxodo capítulo 12, verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as famílias e imolai a Páscoa. Eles estavam associados com a liderança religiosa do povo de Deus. E nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 24, verso 1 e 9, quando diz assim: disse também a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E no verso 9 diz assim: e subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel. E esses 70 anciãos, eles foram selecionados para dividir com Moisés a responsabilidade sobre o povo de Deus, e a eles foi dado parte do Espírito que repousava sobre Moisés. Essa pequena apresentação aqui desse ministério na igreja é necessária para podermos perceber que o governo de presbíteros na liderança da igreja sempre ocorreu e tem o seu fundamento no Antigo Testamento. E serve também para nós, queridos, para entendermos que essa função deve ser delegada a homens na igreja mais experientes, mais velhos, pois eles são os pais da igreja. Timóteo era um jovem pastor, era um presbítero. A sua idade regulava entre 30 e 40 anos de idade. E aí, olhando para esse aspecto, às vezes nós somos extremamente legalistas com relação a esse quesito. Porque o que está em jogo aqui é a questão da maturidade da vivência cristã. E isso se dá com o tempo. E como eu falei inicialmente, nós estamos fazendo aqui eleição, vamos fazer esse ano, para oficiais da igreja. Mas não é alguma coisa que temos que estabelecer uma faixa etária para o presbiterato, necessariamente falando. Mas o que nós devemos levar em consideração é a idade juntamente com a experiência, pois é isso que está em jogo aqui na vida dos presbíteros. Se até o mundo estabelece uma idade mínima para os cargos eletivos na sociedade, dependendo da sua esfera de ação, parece que para você ser vereador você tem que ter 21 anos,
deputado estadual tem uma outra idade, federal, e assim sucessivamente. Se essas coisas acontecem no mundo, quanto mais devemos ter esse cuidado na igreja. Para quê? Para se evitar o que se vê em muitas igrejas. Jovens que não têm a experiência da liderança de um lar e sem experiência de vida serem lançados nesse ofício. Foi o que eu disse no início, não é estabelecer uma idade. Timóteo tinha entre 30 e 40 anos. Mas olha, perceba isso agora. Quando eu entrei para o ministério, eu tinha 35 anos. Tinha 10 anos de casado, 4 filhos. Comecei a exercer o ministério com 35 anos de idade. Tinha 10 anos de vida militar. Sabia o que era ser um pai de família, um esposo. Tinha passado por várias situações na igreja, na nossa igreja, a igreja presbiteriana, a igreja de Cristo, né? E por que eu estou falando isso? Porque temos visto, eu tenho visto. Uma vez um rapaz veio falar comigo, tal, pastor, um jovem, sou presbítero. Eu olhei, ele devia ter uns 25 anos de idade. Um rapaz solteiro. Interessante, né? Você olha a nossa história, a história da humanidade, século XVI, século XVIII, os homens amadureciam mais jovens. Você vê homens maduros morrendo com 50, 60 anos de idade, produzindo, principalmente no meio da igreja, coisas assim, excepcionais. Você dizer, como é que um cara desse consegue produzir isso tudo com essa idade? Porque a nossa perspectiva é uma perspectiva do mundo de hoje. Um rapaz, às vezes, de 30 a 35 anos, está em casa ainda. Não se casou. Está ali com os pais. E, às vezes, nem está disposto a fazer isso. Nós não vemos hoje jovens, com raras exceções, e até no mundo, às vezes, eu me espanto, vejo jovens com 21, 22 anos já casados. E aí eu pergunto, com filhos, eu falo, caramba, você é jovem, então você não vê isso. Estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo de amadurecimento, de crescimento, de experiência, de vida. Por que um jovem demora tanto para se casar? Por que espera tanto para isso? Antigamente não era assim. Por quê? O que está acontecendo hoje? E aí, quando nós olhamos para a igreja, a falta de oficiais, de homens maduros, jovens maduros. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu olhava para um homem de 50 anos e parecia que ele estava com o pé na cova. Hoje em dia, você tem 50 anos, você se sente um garoto. É lógico, com algumas limitações. Há uma expectativa maior de vida. Isso deveria ser bom, porque deveríamos estar amadurecendo não só na vida, como na igreja também. Mas nós temos adiado esse tipo de coisa, e isso tem sido extremamente ruim para a nossa sociedade. A ideologia, o pensamento de hoje, ele vai de encontro à Escritura. E aí vemos um jovem como Timóteo, de 30 e 40 anos, um ministro do Evangelho sério. E Paulo dizendo, ninguém despreze a tua mocidade. 30 e 40 anos não é velhice, né?
Mas ele não era tão jovem assim. E era um ministro. Era um homem vocacionado. Não que isso seja impossível no caso de jovens assumirem o presbiterato, mas espera-se que sejam os mais experientes na igreja e na vida cristã. E é até bom que existam alguns jovens no meio dos presbíteros, mas que mostrem maturidade e vida cristã como homens adultos. Não que seja impossível no caso de mais jovens, mas é melhor seguirmos os parâmetros da Escritura para não errarmos. E por outro lado, nem colocando pessoas jovens demais, sem experiência, ou por simplesmente serem pessoas mais velhas e esquecerem os critérios que deveriam acompanhar uma maturidade cristã. Para uma tarefa tão nobre, uma obra tão imensa, certos requisitos são estabelecidos pelo apóstolo Paulo. E nesse primeiro grupo, porque nós vamos ver aqui dois grupos distintos de virtudes, vamos ter os requisitos que se relacionam com a atitude de homem para com a moral cristã em geral. É o que poderíamos dizer das qualificações ou das características que vão até modesto. E para com as pessoas em alguma relação definida com a igreja, de hospitaleiro até o verso 7. E é dentro desses dois grupos de características que Paulo vai estabelecer as qualificações para o presbiterato. E é interessante o que muitas vezes nós vivenciamos. Eu, quando vim de Boa Vista para cá, eu participei de uma eleição numa igreja. E eu só ouvia os murmurinhos. E chegou esses murmurinhos aos meus ouvidos. E um deles foi assim: veja o despreparo, infelizmente, daqueles que deveriam ser líderes na igreja e terem maior maturidade. Um pastor disse assim: ele vai concorrer nessa eleição dessa igreja, mas ele não tem experiência nenhuma de ministério, de pastorado. Eu tinha me formado, passei 2 anos como licenciado, geralmente a gente passa 1, eu passei 2, e tinha sido ordenado, e vim para o Rio. E quando cheguei no Rio, fui participar de uma eleição da igreja, e ouvi, isso não é impedimento, eu ouvi, chegou aos meus ouvidos, um pastor disse: mas ele não tem experiência de pastorado. Engraçado, porque Paulo não fala isso aqui. É necessário que o bispo tenha 3 anos de ministério, 4 anos de ministério. É necessário que o bispo tenha pastoreado já 10 anos. Isso aqui não é profissão, é ofício. E quais são as prerrogativas, ou aquilo que se exige? Vida cristã, maturidade cristã, experiência cristã, não no pastorado em si, mas na vida cristã como um todo. E isso, qualquer ministro recém-formado deveria ter. Por quê? Porque ele é chamado para ser um presbítero. E na sua própria designação,
são aqueles que provam no seu dia a dia características de um líder que pode estar à frente do povo de Deus. E eu disse assim, eu lamento que muitas igrejas, muitos crentes, muitos pastores pensam dessa forma. E sabe por quê? Porque levam ao ministério e ao presbiterato pessoas que não estão capacitadas pela maturidade e pela vida cristã. Jovens, muitas vezes, que nem casados são, que nunca tiveram um emprego, nunca viveram no mundo como empregados, como patrões ou com qualquer outra atividade que tiveram e se lançam no ministério. Por isso que falam isso, porque não atentam para aquilo que a palavra de Deus vai dizer. E nós vamos ver que nessas qualificações a pessoa precisa ter o quê? Vivência de igreja, experiência cristã. E isso também vem com a idade. Não necessariamente, porque existem muitas pessoas que têm idade, mas não têm maturidade cristã. Mas essa maturidade vem com o tempo, como na vida comum, que amadurecemos pelas experiências que passamos na vida. E é dessa forma que o Senhor chama esses homens. E as características aqui devem estar presentes na vida daqueles que querem estar à frente ou são chamados para liderar o povo de Deus. Queridos, nós vamos encerrar, vamos parar essa nossa exposição aqui. Como eu falei anteriormente, essa seria uma introdução para nós entendermos a complexidade, a entendermos que esse ministério presbiteral não é algo inventado, trazido do nada, mas sempre existiu no meio da igreja, e que a igreja sempre foi governada por presbíteros, como nós estamos vendo aqui. E que a igreja na nova dispensação continua com essa mesma liderança, agora denominados presbíteros, bispos, pastores do rebanho de Cristo. Vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer, ó Senhor Deus, pela tua palavra.